Começando aqui, saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde pela internet, pelo YouTube. Começando a maratona de entrevistas dessa terça-feira. Tenho o prazer de receber hoje aqui a pesquisadora, professora, doutora Lia Weiner-Schuckmann. Ela tem vários livros publicados sobre a questão da branquitude e o racismo no Brasil. E nós vamos aprofundar essa discussão. Acho que é um momento, sempre é um momento para se falar de racismo no Brasil, e a Lia vai conversar com a gente sobre isso. Querida Lia, eu vou fazer as honras de apresentação para você, depois das saudações que você nos der a todos nós que estamos aqui contemplando o seu trabalho, eu, Gustavo Conde, e o público do canal do Conde. Saudações democráticas, querida Lia Schuckmann. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Gustavo. Para quem não sabe, o Gustavo, além de ser essa pessoa que está lutando pela democracia e todos os dias, ele foi o revisor dos meus 2 livros e ele leu todos os meus livros e sabe muito bem, né, aonde ele está falando, com quem ele está falando. E se não fosse ele, ele é quase um coautor em alguns momentos, que ele traduzia aquilo que eu queria dizer, né, numa linguagem, né, de quem sabe muito bem português. Querida Lia Schuckmann, você sabe como eu admiro o seu trabalho. Foi revisar o seu texto, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, porque ao mesmo tempo em que eu aprendia questões sobre racismo, sobre questão da branquitude no Brasil, historicamente, as referências que você traz, eu também me deparava com questões do texto, né, do fenômeno da produção de sentido. E o seu texto realmente é muito poderoso, muito forte. Eu fico muito feliz de ter trabalhado com você. Foi muito gostoso. Você sabe disso, né? Foi muito bom. Então, dizendo a todos vocês aí, eu também sou revisor de texto. Hoje menos, porque hoje o trabalho assim do jornalismo tomou muito o tempo. Lia, Brasil, tempos bicudos, terríveis. E aí a gente agendou esse trabalho, agendou esse papo para a gente falar sobre racismo. Tem coisas assim palpitantes, as pessoas estão sofrendo muito, desde o golpe, tudo que já era ruim no Brasil piorou em termos desse recrudescimento do próprio racismo das minorias, com violência contra a mulher, contra os indígenas, contra os negros. E você fala de um lugar muito especial, porque você fala do branco. A partir do momento que eu divulguei que ia entrevistar você, houve até um certo ruído, porque, puxa, branco vai falar do racismo, então tem de ter pelo menos um negro para equilibrar essa situação. Eu sei que você escuta isso pelo Brasil todo, porque você dá palestras e conferências por todo o Brasil, também no exterior. Queria que você precisasse para a gente, explicasse para a gente assim, como é que é o teu trabalho, o que exatamente você pesquisa e o que você pretende com esse tipo de pesquisa? O que te moveu a pesquisar esse tipo de tema? Tá, eu vou respondendo aos poucos. Qualquer coisa, se faltar alguma coisa que você falou e perguntou, você me coloca de novo, tá? Eu acho que é uma reivindicação que eu acho e apoio, super válida, né? Desse lugar da representatividade. A gente tem, né, historicamente, intelectuais brancos falando para brancos sobre uma perspectiva branca. Então, assim, a reivindicação de que pessoas negras falem deste assunto, né, ela é super legítima, e eu, em geral, quando é uma banca, uma palestra, com mais pessoas, eu peço que a mesa tenha pessoas negras, né, mulheres e homens negros, para acompanhar. Agora, eu faço uma leitura do racismo, né, através, né, do branco, no sentido que eu não coloco o negro como objeto de pesquisa, né? Quem eu coloco como objeto de pesquisa é o branco, é aquele que ganha privilégio, né, pelas relações raciais e pela estrutura de relações raciais que a gente tem. Então, meu objeto de pesquisa é tentar entender como é que o racismo, né, e a ideia de raça, tanto um quanto o outro, produzem, né, discursos e constroem, né, um lugar de vantagem estrutural para as pessoas, né, brancas na sociedade, que é estruturada pelo racismo, e também como essa ideia de raça construída pelo século XVIII, XIX, né, que é uma ideia de um fenótipo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, uma ideia de civilização
por trás, constrói uma identidade branca nas pessoas brancas, como que elas se apropriam disso, né? E se apropriam com um sentimento muito grande de superioridade aos outros grupos racializados. Então, eu vou tentar entender como é que se dá esse sentimento de superioridade, tanto na construção dessas pessoas e constituição dessa identidade branca, quanto no livro que é esse de famílias interraciais, quanto na relação entre pessoas brancas e negras, né? Retirando a ideia de que o afeto ele impossibilitaria o racismo, né? Porque muita gente fala, olha, se eu tenho relação com uma pessoa negra, filhos, eu não sou racista, né? O meu livro vem para mostrar que essa lógica ela é falaciosa, porque você pode ter relações e relações hierárquicas próximas de intimidade, né? Então, é isso mais ou menos que eu fui tentando ver, tanto como num trabalho quanto outro, o que é esse privilégio de ser branco numa estrutura racializada como o Brasil, né? E agora, nesses tempos, o que eu acho é que há uma branquitude, e aí não é uma parte, né, do meu livro, ainda não está elaborada, não está muito bem, né, pensado, mas assim tem uma branquitude ressentida, né, que vai aderir a esse discurso, né, que a gente tem hoje que elegeu o presidente, né, é uma branquitude ressentida no sentido de que eles não podem perder nenhum privilégio, né? Tipo, esse lugar era meu por direito na universidade. Então, assim, as cotas, que é uma conquista mínima, né, perto do que foi os 400 anos de enriquecimento via trabalho dos escravizados, né, das populações brancas, que não é nem um pagamento de dívida histórica, porque não é, a gente não redistribuiu terra, não redistribuiu as fazendas, não fez a reforma agrária que teria visto com isso. Ela é só uma ação antidiscriminatória na atualidade. Mesmo assim, teve uma reação assim ressentida, assim horrorosa das pessoas brancas, como se fossem retirados eles dos lugares de privilégio, né? Então, eu acho que a adesão a esse discurso reacionário também tem muito a ver com a branquitude. Por mais que a gente tenha, óbvio, né, e com a masculinidade, óbvio que a gente tenha mulheres, negros, indígenas que votaram no Bolsonaro, mas a gente tem um discurso da branquitude elaborado aí, né? Como a ideia de civilização. Lia Schuckmann, é curioso que você começou essa pesquisa, já tem aí um bom tempo, não sei, já tem mais de 10 anos, né? Tem, foi de 2008. 2008 para cá, 11 anos. E ela foi se tornando mais... eu já vou falar dos seus livros, aí você mostra para a gente, porque as pessoas vão ficar interessadas. Ela se tornou mais importante nesse momento, em que você tem praticamente todas as feridas sociais do Brasil sendo reabertas por esse processo fascista, autoritário, que se apoderou do país. Deixa eu ler aqui alguns comentários das pessoas que estão chegando para acompanhar essa entrevista, que é uma entrevista muito importante, tá, gente? O discurso da Lia, a fala dela é de uma extrema competência e consistência. Eu posso dizer porque eu li todo o trabalho dela, e isso é muito importante para a gente colocar o debate aberto, né? Márcio Santos, Ventos da Liberdade, país em constante inércia, a gente xinga, aposta, combate, mas o poder fala mais alto está do outro lado, infelizmente. Eu vou ler alguns comentários aqui, um pouco aleatórios, tá ali, e daqui a pouco tem algumas perguntas também que o pessoal mandou para você. Ana Silveira dizendo assim, o racismo te leva para o inferno, porque racismo mostra a falta de amor, e quem não ama seu próximo que vê, vai amar a Deus, não vê. Eu não sei se eu entendi direito aqui o post da Ana. Saudações a todos vocês. Deixa eu apresentar, então, oficialmente aqui quem é Lia Weiner Schuckmann. Ela é doutora em Psicologia Social pela USP, pela Universidade de São Paulo. Fez o estágio, doutoramento no Centro de Novos Estudos Sociais pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Publicou o livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, que tem o subtítulo Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, pela Ana Blume, esse livro que eu tive a felicidade de revisar, trabalhar com você, fruto da tese, né? E ela também publicou o Famílias Interraciais, Estudo Psicossocial das Hierarquias Sociais em Dinâmicas Familiares, que é publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia. É isso, Lia? Esse aí eu mudei o título, esse era o título da pesquisa. O título do livro virou Famílias Interraciais
Tensões entre cor e amor. Ah, que legal. Muito bom. É que eu peguei a O da resenha mais FAPESP, antiga. né? Mostra de novo para a gente a imagem desse livro. Famílias interraciais, tensões entre cor e amor. Legal. E aí o outro, que é o mais antigo, que é o Encardido, né? E esse eu estou reeditando de novo pela Edufba também, porque a Ana Blum foi uma ótima editora, mas ela não tinha muita distribuição. E aí agora eu vou reeditar pela Edufba. Lia, vamos perfeitamente. Você acho que a demanda esgotou, né? Deve ter esgotado também. Esgotou. Você trabalha muito, você é professora na UFSC nesse momento, Federal de Santa Catarina. Eu queria saber, vamos começar falando da questão da miscigenação, se você me permite, porque eu acho que isso explicita bem uma certa questão que é estrutural no seu trabalho. Eu me lembro de ter lido a questão das famílias que são misturadas. E aí você tem uma espécie de ambiguidade, né? Como é que essa questão da pigmentação, da identificação racial e na própria autoidentificação também das pessoas, o que é muito importante, porque a gente sabe que o conceito de raça não é simplesmente a pigmentação. Fala um pouquinho desse processo para a gente. Então, para a gente entender como é que isso funciona, tem que entender como é que funciona o racismo à brasileira, né? Horaci Nogueira, que é um dos estudiosos do projeto Unesco, ele tem a tese que o racismo no Brasil é um racismo de marca, ou seja, ele funciona pelo fenótipo, né? Então você pode ter um pai negro e ter o fenótipo branco, e você é considerado branco na sociedade brasileira. Você é lido como branco e tem uma leitura sobre você que é própria, porque a cor no Brasil é uma metáfora para a ideia de raça, né? Que ela é própria da ideia de raça. Então, a gente tem esse racismo brasileiro que ele vem da ideologia do embranquecimento. No pós-abolição, tinha, a gente não sei se vocês sabem, que a gente tinha 4,8 milhões, né, de descendentes de africanos livres e escravos, né, no Brasil, e 750 mil portugueses. Então, era um número muito maior de descendência africana. E chega no pós-abolição o racismo científico no Brasil, que é a ideia de uma superioridade racial branca. Então, eles tiveram que, né, eles, grandes cientistas, pseudocientistas na época, estavam pensando uma identidade nacional e pensando uma forma de criar uma civilização brasileira. E aí, o racismo científico chega e eles falam, bom, a gente tem que tornar essa nação branca porque a civilização branca é mais, ela é superior. O racismo científico é isso, essa ideia de superioridade. Como eles viram que não ia dar para ter uma nação branca, né? Eles começam a pensar como que seria uma genética não branca, mas um fenótipo branco. Então, eles acreditavam, Oliveira Viana escreveu que em 2012 nós teríamos uma população inteira branca, porque o gene branco seria superior e a mestiçagem, ela daria, então, um embranquecimento da população. E a ideia é que em 2012 a população ia ser genética como marcador de raça. Bia, desculpa, teve um probleminha no seu sinal e a gente perdeu aí os últimos 10 segundos da sua fala. Repete a última parte para a gente, por favor. A gente teria, a ideia do Oliveira Viana é que o branco ele teria uma superioridade racial e assim a miscigenação funcionaria como um processo de embranquecimento da nação. Então a gente teria um país inteiro branco. Então a questão da miscigenação no Brasil, ela é uma questão problemática não pelo que significa a miscigenação em si, mas como ela está atrelada à ideologia de embranquecimento. O mestiço sempre foi visto não como um fim em si mesmo, mas como alguém no processo para logo daqui a pouco embranquecer. É diferente dos Estados Unidos, né? É diferente dos Estados Unidos e da África do Sul, onde lá uma gota de sangue, como ele chama, one drop, né? Lá a ideia é de origem. Aqui é um racismo de marca, é o fenótipo. Lá é de origem. Não importa qual é o teu fenótipo, o que importa é a tua origem. Mas o fenótipo também, né, se junta com essa ideia de origem nos Estados Unidos, sim. Mas a origem é o principal. No Brasil é o fenótipo.
por causa da ideologia do embranquecimento. E aí, o mestiço brasileiro, se você for pensar, o problema não é a mestiçagem, o problema é que o mestiço brasileiro nunca é o branco. Por exemplo, tá cheio de mestiço branco. Ninguém olha para uma pessoa que é branco de olho verde e que tem um avô negro e fala, olha o mestiço brasileiro andando. Se eu perguntar, profundamente ideológico e discursivo, né? Uma questão do mundo do simbólico, né? Muito forte. Se eu perguntar, Gustavo, quem é um mestiço brasileiro? Me dá um exemplo de um ator e uma atriz. Para eu te dizer agora, puxa, por fora dos atores e atrizes brasileiros, mas deixa eu ver. Eu tô por fora, não sei. Jogador de futebol. O que é o Neymar é um, né? O Neymar é o mestiço brasileiro, tá? Ok. O mestiço brasileiro é sempre o que tem fenótipo negro. Por isso que o movimento negro juntou a ideia de pardo e preto e fez o negro como uma categoria racial. Porque nunca ninguém fala que o mestiço brasileiro é alguém que tem um fenótipo branco. Porque já chegou na ideologia, já chegou a ser branco, que é o resultado final. Então, a mestiçagem em si nunca é um problema se no Brasil ela não tivesse, começado iniciado via estupro das mulheres negras, africanas, né, pelos senhores de escravos, né? A mestiçagem ela começa via estupro, né? E depois ela tem um viés que é um viés completamente do embranquecimento. Na minha pesquisa das famílias interraciais, todas as mulheres grávidas relataram a tensão que era a gravidez, porque as pessoas ficavam falando e esperando que essa criança nascesse mais clara, né? Então, o que eu fui pensar? Fui vendo que dessa ambiguidade que você perguntou, que mesmo nas famílias interraciais, né, mesmo quando casado com um homem negro, mulher negra, com filho, a ideologia do embranquecimento está lá, ou seja, o racismo está lá nessas famílias. Está dentro da família. Está dentro da família interracial, o que é muito tenso, porque ele vem de quem te dá amor. O que faz assim, olha, eu te amo, mas você vai ficar mais bonita se você alisar o cabelo. Né? Então, uma mãe que violenta a filha alisando o cabelo, mas, ao mesmo tempo, isso para ela é representado como cuidado. Estou cuidando dela para que ela não seja agredida na escola. Então, é tudo muito violento, tanto para essa mãe, quanto para essa filha, né? Vários exemplos de uma violência que é própria da estrutura, né? Lia, eu tô me lembrando agora, tô ficando arrepiado aqui, porque, ó, não é brincadeira, ó. Porque eu me lembro de ter lido, você faz uma pesquisa de campo, né? Você vai entrevista as pessoas e você coloca ali os trechos das falas dessas pessoas, dos integrantes da família, preservando a identidade, evidentemente, né? Dentro aí do protocolo da pesquisa acadêmica. E é muito impactante o seu trabalho. Eu me lembro que eu me emocionei muito por ver esses momentos de tensão ali analisados por você e momentos de autodescoberta desses filhos e filhas, sobretudo as meninas que depois voltam. A questão do cabelo é importantíssima, eu lembro, né, que a gente comentava sobre isso, né, alisou o cabelo a vida inteira e de repente, depois dos 20 anos, a pessoa vai lá e deixa o cabelo natural para voltar a sentir algum tipo de ancestralidade que a sua verdade impõe socialmente, ela vê o sofrimento do outro e aí reconstitui e restaura alguma ideia de pertença nesse sentido. Aprofunda um pouco mais para a gente, daí depois eu vou fazer algumas perguntas aqui dos nossos espectadores. Você falou uma coisa interessante que você perguntou antes, e eu acabei não respondendo, que tem a ver com isso. Sobre essa identificação dos filhos, né, das famílias mestiças. A gente tem uma população que, dependendo da roupa, dependendo da escolaridade, dependendo da onde está, pode ser visto como branco ou pode ser visto como negro, né? Que é muito tenso. E o que eu percebi também na entrevista, tem uma entrevistada minha, que não é essa que você falou agora, que ela se classifica 3 vezes. Ela fala o seguinte: eu tive os privilégios da branquitude, eu sou branca, né? Ela é filha de um homem branco com uma mulher negra, de classe média. E ela tem um fenótipo que ora pode passar para lá, ora para cá, dependendo, assim, sei lá, na Bahia é branca, aqui no Rio Grande do Sul com certeza é negra,
Às vezes ela pode ser branca na periferia de São Paulo e negra nos Jardins, porque a raça é uma categoria de poder, né? De hierarquizar o poder. Então, ela se classifica 3 vezes, ela tem identificação com aquilo que é da cultura negra e porque ela é identificada com a mãe também. Então, a identificação racial também passa pela identificação com quem é a pessoa que ela se identifica na família. Eu vou falar desse caso e vou falar do oposto também, né? E então, ela se identifica com a pessoa negra, ela está identificada, mas ela sabe que tem privilégios de ser uma negra clara e não passar tanto esse racismo. Então, ela fala, uma hora que ela é branca, outra hora ela fala que ela é negra, pelas identificações culturais, a identificação com a mãe, e outra hora, no final, ela fala, mas eu sei que eu sou a morena brasileira. Como ela é do movimento negro, ela sabe que essa categoria morena não poderia entrar, mas ela fala para mim, como entrevistadora, eu sei que eu sou a morena brasileira, né? E aí, outro fator interessante é uma outra menina que ela é fenotipicamente lida como negra, mas ela é identificada com a parte branca da família, identificada psiquicamente, né? Então, ela sempre se viu como branca. Ela era identificada, ainda mais porque ela foi criada pela parte branca da família, a parte negra da família, né? É um pai que foi ausente, que não estava presente, então ela também tinha um ódio pelo pai, que fazia ela. O ódio pelo pai, o sentimento de ódio pelo pai também virou um ódio pela negritude. Ou seja, como essas identificações psíquicas e também se davam nessa confluência com a identificação racial. Isso era muito forte, para além daquilo que é lido sociologicamente, né? São as identificações psíquicas que passam na hora das identificações raciais, de falar qual é a minha. Porque a gente está num país, ainda mais no pós-cotas, que há uma identificação binária, né? Ou é branco ou é negro. Mesmo que esteja uma escala, a gente, por causa das cotas e das ações afirmativas, há uma necessidade de se colocar num desses polos, né? É curioso que parece que existe uma espécie, não no bom sentido, mas no mau sentido, de mobilidade racial, né? Quem é negro num lugar não é em outro, é branco em outro, fica ambíguo em certos lugares, como você colocou aqui na Bahia, é muito forte isso, porque na Bahia, majoritariamente, população negra, e se vai alguém que não é, que tem o fenótipo, mas que não tem, digamos assim, e aí acho que entra a questão realmente da pigmentação. Queria que você falasse isso, dessas gradações. Você usa a palavra encardido naquele livro, acho que é de 2011, né? O da branquitude. O da branquitude. O encardido é o branco mestiço. É o branco mestiço. É uma coisa também que eu acho que é importante você precisar para a gente, né? A definição de branquitude. Branquitude é um conceito que você, no Brasil, você que acabou... Não. Esse conceito, não. Como é não. que é, gente? Quem traz o... Olha, tem um livro de 2002 que chama Branquidade, Identidade Branca. Tem um livro que é Estudos de Branquitude e Embranquecimento, que é organizado pela Iraí Carone com a Maria Aparecida Bento, que é a minha referência, né, nesses estudos. Ela traz... A Maria Aparecida Bento é uma mulher negra, ela é psicóloga da USP, ela traz os estudos, e ela tem uma pergunta que, quando ela resolve trazer os estudos de branquitude no Brasil, que é o seguinte: estavam estudando muito Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes tinha uma tese que era o seguinte, que a escravidão, né, o regime escravocrata, ele trouxe para o negro, né, algumas características que eles não inseriam, né, no capitalismo, que ele chamou de anomia, ou seja, é como se tivesse deturpado a personalidade do negro por causa da escravidão, no sentido que eles tiveram tantas desvantagens, tanta separação. É um estudo que tentava ver o pior e o horror da escravidão. Mas aí ela se pergunta, se deturpou a identidade do negro, não é possível que a identidade do branco tenha ficado ilesa, ou seja, alguém que foi sádico, alguém que aprendeu a ver o outro como objeto, mercadoria, em vez de enxergar uma humanidade, a humanidade está ali colocada
como se não tivesse sido deturpada. E de ser discutido também, que é justamente o seu trabalho, é o lugar do branco nessa história toda. E ela fala assim, bom, ele é um intelectual desse peso e não conseguiu ver isso. O branco continuou na ideia de neutro, como se quem tivesse uma desvantagem é o negro. Quando eu resolvo estudar branquitude, é nesse intuito de, tipo, sempre quem estuda raça coloca os indígenas e os negros como objeto de estudo. E aí deixa o branco neutro, como se ele não tivesse uma raça, como se ele não fosse também racializado. Ele tem uma racialidade, ele é racializado, só que essa racialização traz tanto privilégio e ela é vista como neutra. Se eu perguntar para você, fecha um olho agora e pensa num cirurgião para fazer uma cirurgia no catéter, sei lá, no teu coração. Dificilmente qualquer pessoa que está aqui vai pensar uma figura que não seja um homem branco. Isso tem a ver com raça, só que ela é vista como se fosse neutra, né? A ideia de que quem tem identidade, mesmo essa briga, as lutas identitárias hoje estão acabando com o Brasil. A ideia de que quem tem identidade é a mulher, a ideia de que quem tem identidade é o negro, como se não fosse uma identidade branca, masculina, heterossexual, que está cheia de características e cheia de luta também. Né? A gente vê que ela tem uma luta agora no Bolsonaro, ela tem uma luta por estar no poder. E aí vai falar, a luta por identidade. A outra luta por identidade que está aí há mais de 1000 anos, que é essa da supremacia branca, ninguém quer colocar a mão, né? Perfeitamente, quer dizer, isso aí muda todo o enfoque, e aí é a singularidade do teu trabalho, quer dizer, olhar para o branco, né, como também alguém dotado de racialidade, e que também luta por essa identidade, mas aí numa esfera diferente, que é uma esfera com uma complexidade, com outras transversalidades, muito, muito pela questão econômica, né, Lia? E também a questão histórica, evidentemente, mas o poder, basicamente, é isso que caracteriza muito. Essa coisa do neutro, enquanto você ia falando, me chamou a atenção, porque na língua também é a mesma coisa. Existe a língua neutra. E também na questão de gênero, que é o homem, macho, né? Sempre nessa linha você tem aí se alinhando para exercer esse tipo de poder secular aí nas nossas sociedades. Eu vou ler uma pergunta aqui, um comentário da Daniela Santos, no chat do YouTube. Ela diz assim: só no Brasil que existe esse negócio de pardo. Pardo é um negro que não quer ser chamado de negro. Eu me considero negra, detesto ser chamada de parda. O que você diria para a Daniela? Concordo, porque pardo não é nada. Pardo no sentido, assim, ele não se refere a uma ancestralidade. O que vai dar um lugar no mundo para o sujeito é essa identificação com a ancestralidade. Qual é a possibilidade de identificações com ancestralidade que tem alguém nomeado como pardo? Nenhuma, né? Não tem condição. Nenhuma. Por isso que a luta, nenhum dos meus entrevistados, filho de família mestiça, que tinha alguma consciência racial, quer se colocar nesse lugar de pardo, né? Essa é uma classificação do IBGE que vem se repetindo, mas ela não serve para as pessoas se identificarem numa luta de identificação psíquica, num lugar no mundo de pertença, de enraização, de um lugar que dá um sentimento que possa ser valorizado, positivado, né? Ele é um... E aí, nesse sentido, Lia, você acha que a metodologia do IBGE precisa ser refeita? Acho que eles continuam usando esse tipo de... Eles usam uma mistura que é uma mistura de cor e raça, né? Porque pardo é cor. Pardo? É visto como cor. Preto é visto como cor. Negro é visto como raça. Sei. Branco é visto como cor e raça. Indígena é vista como raça, não como cor. Ou seja, é uma confusão. É uma confusão muito grande. É uma confusão que está acontecendo, que tem desde o censo, sei lá, de 1877, acho que é o primeiro censo, né? Que vai dando isso. Agora, o pardo já foi qualquer um que tenha filho que seja mestiço, mas aí fica muito louco, sabe por quê? Porque o preto, de cor preta, retinta, né, sei lá, como é visto, também pode ser pardo, no sentido de ter mestiços, de ter brancos e descendentes de africanos na família, né? Ou seja, o pardo ficou uma coisa só para a cor. Se você vê uma pessoa que ela é filha de branco com
alguém de origem africana e a cor dela é uma pele muito escura de pigmentação, ninguém pensa que essa pessoa é parda. Então, o pardo também virou um objeto racializado, que é um tipo de alguém que as pessoas reconhecem que tem uma ancestral africanos e ancestrais europeus. A pessoa identifica que há esses dois. Só que há muitos que também há esses dois, só que nasceram com a pele pigmentada branca ou que nasceram escura. Ou seja, o pardo não tem objetividade nenhuma a nível daquilo que eles gostariam, né, de que tivesse, que era a objetividade de parecer que é alguém mestiço de origens diferentes. Há vários mestiços de origens diferentes que não são considerados pardos. Entendeu? Perfeitamente. Eu queria que você, nessa linha de análise, Lia, a definição de raça, evidentemente está ficando claro que você trabalha e que os estudos de raça hoje, não sei se a gente pode falar estudos de raça, estudos de racialidade, depois pode ser raça. Estudos pode falar raça, né? Eu falo estudo de relações raciais. Relações raciais, porque é um terreno muito sensível, né? As pessoas são muito sensíveis com isso. Você poderia até depois dar um depoimento de como é que se desenrola suas aulas aí, como é que é a negociação, o compartilhamento dessas informações, porque existe muito sofrimento envolvido nisso também. Quando você fala, e a situação do Brasil, negro, branco, uma situação, inclusive que eu ia te perguntar se você, o que você acha da obra do Gessé Souza, de dizer que a sociedade é escravocrata, nesse sentido de produzir aí o sufocamento de uma parcela imensa da sociedade brasileira, que eu acho que, inclusive, é a majoritária, né? Se a gente pegar a população negra no Brasil... 54, eu acho. Oi? 54%. 54%, né? E aí eu queria que você explicasse mais para os nossos espectadores aqui a construção dessa ideia de raça. Claro que está tudo implícito em tudo que você falou, mas de uma maneira assim, mais técnica, no seguinte sentido: o que é raça? É a cor da pele? Também como é que se constrói esse sentido? A gente tem 3 tempos, né, daquilo que se pensa como essa categoria racial, tá? Ela surge, né, no final do século XIX, com uma explicação, com uma tentativa de dar uma resposta a uma pergunta que estava tendo naquele momento na Europa, e por causa da colonização, e por causa, né, que era por que há desigualdades entre os seres humanos? Essa é uma pergunta que a gente faz até hoje, por que há desigualdades entre os seres humanos, certo? Existia uma competição, isso está no livro Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, entre as respostas que poderiam ser dadas para essa pergunta. Tinham até aquelas respostas mais, assim, aleatórias, climatológicas, que é o lugar onde tem mais frio, as pessoas são obrigadas a trabalhar mais, onde tem calor, trabalham menos. Tinha a resposta econômica, óbvio, que é a que mais faz sentido, né? Porque é uma exploração econômica de um grupo sobre outro, né? Que já era já tinha essa resposta ali, e tinha uma resposta que surgiu por uma pseudociência, que é: somos desiguais porque somos geneticamente desiguais e tem grupos superiores e grupos inferiores. Por que essa resposta cola? Né? Essa é por uma pseudociência, porque ela justifica tanto a escravização quanto a colonização e retira a possibilidade de culpa dos europeus de estarem fazendo isso. Nós estamos fazendo isso com humanos menores. A mesma justificativa que as pessoas têm: nós matamos bichos porque eles não sentem. Hoje em dia, era uma justificativa que colou, porque as pessoas se aliviavam, né, daquele lugar, tal. Então, a ideia de raça, ela serve como uma ideia de poder matar o outro, exterminar o outro, e esse um outro, que é um outro não tão humano, né? Que, se a gente for pensar, essa ideia continua, né, a todo vapor no racismo de Estado que a gente tem no Brasil, que eu não consigo nem comentar 80 tiros, entendeu? Numa família negra. Né? Isso seria, se fosse numa família branca, a gente estaria com a sociedade inteira na rua hoje.
entendeu? Uma família branca de classe média dos Jardins. O Brasil estava na rua hoje. Então, assim, são vidas menos valoradas nesse sentido. A ideia de raça serve para isso, para uma vida ser menos valorada. Então, ela surge biologicamente. Na década de 30, os estudos do Franz Boas e os estudos culturais, tanto a antropologia quanto a biologia, caem por terra essa ideia de raça biológica. Que essa ideia de raça biológica do século XIX, ela falaria assim, ó, tem uma superioridade genética, e essa superioridade genética vai dar uma superioridade intelectual, moral, estética nos sujeitos, tá? E aí essa ideia cai por terra de que há uma raça biológica, não tem uma genética que possa provar que há diferenças entre os seres humanos genéticas, né? E aí, na década de 30 do século passado, que surge uma ideia que ela é tão cruel tanto que essas três grandes raças que são aleatórias, elas são aleatórias, brancos, negros e amarelos, elas vão funcionar como se fossem culturas, ou seja, culturas brancas, culturas negras e culturas indígenas amarelas. E essa ideia de superioridade, ela continua em culturas superiores e culturas inferiores. Tipo, a cultura europeia é superior, a cultura indígena é da preguiça. Ou seja, a ideia de raça biológica repassa para a ideia de cultura e fica tão presa, estanque quanto. Fazem E uma o maior transferência. uma transferência. E o maior representante disso no Brasil é Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala. E aí a gente vai pensar que a metáfora que tem, que ele vai dizer, ele vai colocar, olha, os negros contribuíram para a construção do Brasil, os indígenas contribuíram para a construção do Brasil, mas a construção do Brasil é branca, ou seja, a construção de civilização é europeia. É A como branquitude está na própria palavra construção, né? É, ou seja, a civilização é branca, os negros contribuíram com o afeto, os indígenas com o banho, com a carne, só que a civilização é branca. Isso aparece no caso da Grande Senzala. A Lilian Schwartz vai dar sempre a metáfora que é como se fosse assim, o rio Amazonas, né, é os brancos e os afluentes, os negros e os indígenas, mas quem constrói, e não é uma verdade, a gente tem 400 anos de construção de Brasil por mãos negras. Todo o ciclo do algodão, do ouro, do café, quem construiu não tem uma casa, não tem uma lâmpada pregada do Sudeste para cima durante 400 anos antes da imigração europeia que não foi feita por mãos negras nesse país. Quem construiu o país foram os negros. Eles não contribuíram para a construção do país. Eles Isso é muito construíram o país. forte, é muito importante você estar dizendo isso aqui hoje, que acho que é uma abordagem que você faz, que vai além da obra que você publicou, esses dois livros aí que eu tive a oportunidade de ler. Lia, vou fazer uma pergunta de uma outra ouvinte aqui, participante, a Cristiana de Assis Macedo Alves. Ela fez uma pergunta aqui no Facebook, eu abri um post e pedi para as pessoas perguntarem para você, dizendo que a gente ia falar sobre branquitude e racismo, né? Ela diz assim: acho bacana falar sobre a questão do racismo estrutural. Por quais vieses perpassa a desconstrução da identidade e como a negação generalizada fragiliza a psique de quem é vítima do racismo, né? Você entendeu essa pergunta? Eu vou ver o que é o racismo estrutural, né? Isso. Vamos começar por partes, depois a identidade, né? Tá. O racismo estrutural é quando você pegar qualquer fenômeno da vida, ou seja, da forma de viver de um brasileiro e colocar a categoria raça e aí a gente vai enxergar uma desigualdade. Vou dar um exemplo. Alimentação saudável, tá? O que é alimentação saudável? Comida fresca, hoje em dia, frutas e verduras, orgânica, se puder, possível, né? O que é visto como alimentação saudável. Não industrializada, ponto. Se você pegar isso e você colocar brancos e negros, você vai ver que brancos têm mais acesso à alimentação saudável do que os negros. Por quê? Porque precisa de. Hoje a alimentação saudável é mais cara, mesmo os negros em geral trabalham mais tempo, mais horas, eles têm menos tempo para comer comida feita na hora, ou seja, fresca. Frutas e verduras está mais caro do que o macarrão,
industrializado, você chega e vê esse resultado. Se a gente pegar qualquer coisa do fenômeno da vida, saneamento básico, e colocar a categoria raça, a gente vai ver que brancos têm mais acesso ao saneamento básico do que negros. Saúde. Se a gente pegar qualquer fenômeno da vida e colocar a categoria raça, a gente vai ver que os brancos têm mais acesso do que os negros. Isso significa que é uma estrutura, ou seja, é o que estrutura o país, né? No sentido da desigualdade. Por que a raça é um marcador de desigualdade, ou seja, ele é racismo estrutural e não de diferença? Né? Porque há marcadores da diferença. Sei lá, um corpo que não é um corpo magro, não sei o que, etc e tal, que é um corpo obeso, né, hoje em dia, ou muito magro, ele é um marcador de diferença, que vai sofrer efeitos psíquicos, que vai sofrer o preconceito, mas ele não gera desigualdade de classe. Ou seja, ele não gera dois mundos possíveis de acesso a todas as estruturas, que é saúde, educação, todos os fenômenos da vida, assim, quase. Então, o racismo estrutural, maior exemplo, ele funciona como uma máquina que você não precisa que as pessoas ajam. Você não precisa que alguém funcione. O exemplo mais triste que eu posso pensar, e que eu vou dar exemplo, é a saúde. O SUS é um órgão que é para todos, para todo mundo, e democrático. Ele é também é onde as pessoas mais doam órgãos, tá? Então, se você precisa de um órgão, você entra na fila do SUS, não de um hospital particular, em geral. Na fila do SUS só tem o nome, sobrenome, o tipo de sangue e tal. O órgão mundial da saúde chegou à conclusão que as pessoas que mais recebem, eu vou falar, o coração, são os homens brancos. E aí a pergunta é, como? Se não tinha ninguém que naquele momento falou, olha, não tem um médico que escolheu, eu vou dar isso para um homem branco. O que acontece? O racismo estrutural não precisa de agentes. Ele funciona dessa forma. A pessoa, sei lá, os homens brancos, em geral, moram mais perto do centro do que nas periferias, estão mais perto do hospital. O telefone fixo é uma conjuntura, multiconjunção. O telefone fixo dessa pessoa tá há mais tempo e ele não trocou 10 vezes de telefone, não foi expulso do barraco, não sei o quê, então é o mesmo telefone, o hospital conseguiu entrar. Tem uma rede de apoio de mulheres que conseguiram fazer uma alimentação para esse cara, que ele não morresse antes do coração chegar, ou seja, deu comida sem gordura, etc e tal. O resultado dessa multifatorial, que é o racismo estrutural, é que os homens brancos recebem mais coração que todos os outros grupos. E o mais triste é você pensar que o maior doador de órgãos de coração são os homens jovens negros pelo estado policial. É de chorar. Isso é de chorar, é uma coisa absolutamente... até te perguntar se tem artigo sobre isso, especificamente sobre esse dado médico que você está trazendo aqui para a gente. Você deve ter pegado essa informação, evidentemente, de uma publicação. Não tem no órgão mundial da saúde, mas tem um texto muito bom, que é do Luiz Eduardo Batista, que é de 2002, é um texto antigo até, que chama A Cor da Morte, que vai mostrar a cor da morte. Eu acho que tem A Cor da Morte de quem? Luiz Eduardo Batista. Batista. Ele trabalha como pesquisador na área da saúde, das relações raciais, e ele tem um texto, A Cor da Morte, que ele vai falando que os brancos, a causa de maior morte é, né, em geral, câncer, são doenças, enquanto os negros, a causa de morte são fatores externos. Homicídio, pobreza, violência obstétrica, ou seja, eles não chegam a morrer de morte morrida. Eu me lembrei quando você estava falando aqui, porque existia uma explicação também de que negro não morre do coração, porque tem um coração mais forte. Quer dizer, as explicações passam a ser aquelas explicações ad hoc, né? As pessoas vão inventando situações para justificar o racismo estrutural. Acho que é uma oportunidade boa para dizer para você uma coisa, Lia, que é o seguinte: eu passei a usar o gorro islâmico. Não sei se você está vendo aqui o meu gorro, que é o gorro islâmico. E assim, deixei a barba. Lembra que a gente se conheceu? Eu não tinha barba, né? Não. Mas isso tem um fundamento que é de autoidentificação, não só racial, no meu caso, mas subjetivo de toda sorte, cidadã também. Porque a gente vê o sofrimento das pessoas, a gente não quer ser identificado com essa parcela opressora, que são os brancos, machos brancos e tal. E num certo sentido, eu queria sentir nas ruas, por onde eu ando e tal, justamente não está nesse lugar. E o gorro islâmico,
policial olha estranho para mim. É uma coisa curiosa. A barba também, a barba muito grande, o cara já associa você a muçulmano e tudo mais. E eu queria estar nesse lugar, e eu gostei muito de estar nesse lugar. Porque parece que, nesse sentido, como branco, a gente perde autoridade para falar de alguma coisa. Eu aproveito para fazer de novo a pergunta para você, que é uma pergunta aqui que a Virgínia Helena Fernandes Fonseca está fazendo. Ela quer saber como você se sente com reações de questionamento da legitimidade da sua fala para falar sobre o racismo, sendo que você não é uma negra. Acho que você já deixou isso claro com todas as suas explicações aqui, mas acho que só para a gente reforçar essa percepção aí. Porque eu sei que você viaja, foi muito bacana você dizer que sempre que uma banca participa das suas falas, você exige que tenha uma pessoa, que tenha um negro lá para participar, mas assim, queria que você falasse mais um pouco sobre isso para as pessoas entenderem concretamente como é que é trabalhar nesse lugar. Tá. Primeiro, vou fazer até um comentário que é muito importante a gente separar identidade de identificações. As duas identificações psíquicas, Gu, né, podem ser whatever, né? A gente não quer se identificar como branco com a branquitude, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário que nós, brancos, a gente consiga identificar que a gente tem privilégios, né, nesse lugar de ser branco, porque esse negócio de se travestir, às vezes, desse um outro não identificado como branco, não ajuda na luta antirracista, que é denunciar a próprio privilégio da branquitude, que a gente pode ter, né? Então, o que eu sempre gosto de falar é que identidade é muito diferente de identificações, né? As tuas identificações, que é como você falou, você não quer estar nesse lugar, né? São tuas identificações, que é uma identificação com a luta antirracista, que é uma identificação com esse não lugar. As minhas identificações também, tanto que eu dou a minha vida, mas exatamente pensando naquele assunto de antes, dentro de uma estrutura de desigualdade racial, eu sou branca. Você é branco. E você pode estar de qualquer jeito que você tiver, você vai ser um branco que você escolheu poder parecer outra coisa, né? Não, a gente pode até escolher, né? Enquanto não há essa possibilidade de escolha para aqueles grupos racializados, né? Então, assim, esse é um próprio privilégio de estar no lugar de branco, escolher não estar nesse lugar, fazer dread, se identificar com outra coisa, tal. Mas isso parte das identificações. O que eu tenho lutado aqui na luta antirracista, a contribuição do branco é denunciar o próprio privilégio, né? Não querer dizer que não tenha, né? E aí, respondendo a pergunta, eu sei que eu tenho privilégio, né? Como que é estar nesse lugar? Eu sei que eu tenho o privilégio de estar numa estrutura racializada, né? E o que eu vou fazer com esse privilégio, que é o que eu tenho feito, denunciado ele, né? Da melhor forma que eu posso fazer, porque se a gente não coloca o branco na luta antirracista, como a gente não coloca o homem na luta antimachista, a gente sabe o que a gente está fazendo, na minha perspectiva, né? E aí é importante dizer, na luta antirracista, não no movimento negro. Eu não tenho vontade de... Eu não estou no movimento negro, eu não represento a negritude, eu estou na luta antirracista, né? Que é uma luta de todos por um país melhor, né? Ou, né, a luta antimachista é uma luta por um país melhor, que é diferente do movimento de mulheres, do movimento feminista, né? É uma luta por igualdade de gênero. Né? E aí eu acho que é muito diferente, porque a gente tem que pensar que se o branco não entra nesse debate, ou se o homem não entra nesse debate, só vai sobrar um lugar para ele, ser racista mesmo, ou ser machista mesmo. Tipo assim, você não tem, você desresponsabiliza esse sujeito de estar na luta com aquela coisa assim, bom, eu não posso falar desse assunto mesmo, essa luta não é minha, e aí ele está mais desresponsabilizado, né? Enquanto o meu trabalho é responsabilizar os brancos pela luta antirracista, sim, todos os dias, essa é uma luta que o branco inventou isso, inventou a ideia de raça, se colocou num lugar superior, e é responsabilidade de quem tem poder na mão desconstruir isso. Né? Isso que eu penso. Perfeitamente, assim. Diga. Você quer completar? Como eu gostaria que os homens estivessem nessa luta, não no movimento feminista, mas estivessem nessa luta também, por exigir menos horas, por exigir que eles tenham menos horas de trabalho para cuidar dos filhos. Né? Porque é uma luta que não adianta eu lutar pela luta feminista e o meu marido não trabalhar 40 horas e não poder ficar com o filho. Né? Eles também têm que estar nessa luta.
E aí a gente entra, quer dizer, acho que é um passo além do seu trabalho, que é muito técnico, muito embasado, referências múltiplas, que atualiza a questão racial para o Brasil, que é um lugar, acho que um dos lugares difíceis de se pesquisar isso. Acho que dentro da própria academia você deve ter problemas também com essa questão da divisão dos poderes, né? E aí, eu acho que é um salto para ação política, né? O seu trabalho é muito político nesse sentido, de afirmação, quer dizer, é um trabalho acadêmico, mas que tem esse desdobramento que é político. E aí vamos trazer os dados, porque muita gente não entende, por exemplo, a gente falar que raça tem todas essas transversalidades culturais de autoidentificação, mas na rua o policial realmente vai atirar no Evaldo, quer dizer, família negra. Ele vai ter a predileção, digamos assim, de sufocamento social por pessoas pigmentadas com essa diferença. E nós temos o privilégio branco e tudo mais, é aquela coisa que eu tentei falar para você, de usar o gorro e tudo mais, para tentar sentir um pouco como é que estar nesse lugar. Queria que você falasse isso, quer dizer, a população carcerária brasileira também não precisa nem ir muito longe. Maior população proporcional carcerária do mundo, majoritariamente negra. Nesse sentido da rua, do negro poder ter o direito de trabalhar com tranquilidade, não ser assediado, não ser agredido pelo poder oficial. O que você teria a dizer? Quer dizer, como é que a gente pode estabelecer a luta nesse sentido? Que tem o movimento negro, mas que tem, então, esse lugar que você estabeleceu, que é a luta contra essas diferenças raciais no país. Lívia, pode falar. A gente tem um racismo de Estado, né? Que é o pior, eu acho que é um dos piores racismos do mundo, né? A gente tem um racismo de Estado que passa pela mão armada do Estado brasileiro, que é a polícia, que também muitas vezes é negra e que também morre, né? Então, assim, os mesmos matando os outros, assim, é uma polícia que a gente tem ordem para matar, porque há uma criminalização da pobreza, né? É crime ser pobre no Brasil. E o pobre brasileiro é preto. Essa é a verdade. Então, há uma criminalização do negro em si, ele existir como negro. Porque o que acontece? Essa pergunta, isso é raça ou é classe? Ela é uma pergunta falaciosa. Porque, como eu expliquei, o racismo estrutural, ele gera desigualdade de classe. Ou seja, o racismo gera uma desigualdade de classe e a própria pobreza em que os negros estão inseridos gera o racismo. Ou seja, é um falso problema, porque não tem como ver um sem o outro. Classe e raça no Brasil está imbricado completamente num nó, né? A falta de acesso à saúde é de pobreza, mas é o negro que está nesse lugar. Então, é de pobreza e é racismo. É tudo junto, né? Isso não quer dizer que os negros de classe média, de classe alta, não vão sofrer os efeitos psicossociais do racismo. Vão também. Então, a polícia também vai matar eles, né? Porque é negro e é a criminalização do negro no Brasil. Então, a gente tem um Estado que mata. A luta tem que ser uma luta contra a polícia militar, armada, né? E a gente está no inverso disso, a gente está armando a população. Quem que vai morrer? Inclusive, o episódio do Rio de Janeiro não foi nem a polícia militar, foi o exército, o próprio exército. Né? É uma coisa assim muito, muito absurda. Lia, vamos entrar um pouquinho mais na política, então, na atualidade. Posso explorar você mais um pouquinho? Tá dentro do trabalho, eu sei que você está na UFSC nesse momento. Pode sim. Porque no momento que você elaborou, fez o seu trabalho em 2008, chegando até 2013, 14, continua trabalhando e tal, nesse tema, o Brasil era outro. O Brasil tinha democracia, a gente tinha a sensação de que existia uma soberania nacional no Brasil naquele momento. E já naquele momento já era difícil para a questão racial para os negros no Brasil. Concorda? Quer dizer, já era uma situação, mesmo nos governos Lula e Dilma, mesmo com os governos colocando negros para os ministérios e dividindo, repartindo o poder, produzindo políticas públicas em congressos em que todos os segmentos
associados ao movimento negro puderam dar sua opinião e exercer a sua sugestão de política e ser protagonista do processo, já era difícil. Agora a gente entrou num processo muito mais deletério, totalmente destruído nesse sentido. Eu acho muito curioso que o Bolsonaro, ele tem aquele amigo que é um capitão negro, retinto, né, do Exército, e ele coloca do lado, ele fica quieto, sem falar nada, e o Bolsonaro faz a live dele, assim. Ele sempre quis ele do lado na campanha, né, quando ele não estava internado no Albert Einstein, colocar aquele, eu esqueci o nome daquele militar, que é um político também, que foi eleito, que usa o nome do Bolsonaro. E ele usava, né, escancaradamente aquela figura como uma espécie de muleta para que ninguém pudesse chamar ele de racista, porque sempre tinha um negro do lado dele. Como é que você vê esse momento político no Brasil agora, Lia Schuchmann? Eu acho que a gente também tem que fazer uma autocrítica da esquerda nesse sentido racial, porque é o seguinte, se você for pensar, ele usou essa figura como aquele do filme Corra, né? Uma figura muda, que não tem voz, que ele está sempre do lado, tipo... Agora, no palanque da derrota, que estava o Haddad, a Manuela Dávila, não tinha uma pessoa negra. Ele ainda conseguiu usar uma representatividade. A gente pode achar, eu acho um horror o jeito que foi usado, mas a esquerda branca não conseguiu nem ter uma representatividade nesse sentido, porque eu vi muita gente falando, bom, pelo menos tem um negro lá, e no Haddad que não tem nenhum. Não, sabe, assim, nesse sentido de pensar que a gente tem que fazer, você sabe, né, votei nele, sou eleitora, né, do PT e tal, mas a gente tem que fazer uma crítica, porque nesses governos que a gente está dizendo, também não acabou com aquilo que mais mata a população negra, que é, a guerra às drogas, a suposta guerra às drogas, né, e o encarceramento em massa dessa suposta guerra às drogas, que é o que tem matado 70 jovens, né? Porque, assim, com a ideia de guerra às drogas, se entra nas periferias, né? E se entra na periferia e mata, como matou ontem o Evaldo, né? Então, assim, a guerra às drogas, ela é uma política de Estado em todos os nossos governos, né? Então, isso a gente tem que fazer uma autocrítica, né? E tem que pensar que é uma luta que tem que fazer, muito grande, e que ela piorou muito agora. Agora está muito pior, porque tem uma legitimidade. Naquele governo não tinha uma legitimidade, no sentido assim, não tinha uma legitimidade para você matar as pessoas e falar, matei por racismo, matei porque ele é preto. Né? A matança acontecia, né, na guerra às drogas, tal, mas agora tem uma legitimidade. E aí, você me perguntou do Gessé de Souza antes, ele tem razão. O Brasil, a instituição que mais explica o Brasil atual é a escravidão. Essa é a instituição que mais... E esse rebote de voltar o Bolsonaro, etc e tal, também é explicado nesse lugar dessa branquitude também ressentida, desse lugar que está perdendo o mínimo de privilégio, dessa elite do atraso, porque é uma elite do atraso, porque botar um cara desse não é bom nem para elite, essa é uma elite atrasada, essa é uma elite escravocrata, ela não chegou a ser capitalista, ela não, entendeu? Num sentido que a nossa elite e os nossos comerciantes não chegaram nem a ser capitalistas, porque eles nunca fizeram produtos para a população negra, da classe média, maquiagem, não sei, nem isso eles fizeram, porque eles são mais escravocratas do que capitalistas nesse sentido. Entendeu? Então, é a elite do atraso mesmo. Explica muito mais, realmente o Gessé Souza entrou com muita força nesse debate histórico brasileiro, com relação ao mito fundador do Brasil, né, o elemento fundador da nossa sociedade. Lia Schuchmann, a gente está chegando no final desse papo, muito esclarecedor para todos nós. Eu queria te pedir para você fazer suas considerações, aí dar o seu recado, sobre, acho que você já deu, inclusive, sempre com uma fala bastante contundente, mas eu me lembro de um trecho do seu livro que sempre me emociona, que é justamente aquele momento em que os filhos, né, dos casais mestiços, negro, mãe negra ou homem branco, vice-versa, se descobrem negros e passam a operar, digamos assim, na posição, recuperando a sua ancestralidade, e sempre naquela dimensão
do cabelo, que é muito forte, né? Isso me emocionou muito quando eu li seu trabalho. Queria que você falasse desse momento, quer dizer, quando alguém se reconhece e toma para si a causa e a identidade, não, sou negro, sou negra, e a partir de agora eu vou defender os meus direitos e de todo mundo que foi exterminado por esse racismo estrutural, né, que está impregnado na nossa sociedade. Então, tem uma parte que eu acho que é o recado do meu livro, né? Que, na verdade, não é ser branco ou ser negro que faz com que as pessoas consigam produzir uma identidade positivada negra no filho, mas é a consciência racial e a consciência do racismo. Então, tem uma parte que é uma família que é uma mãe branca com um homem negro, e que a mãe branca, ela vai se percebendo, ela era branca da democracia racial. Não tem racismo, tanto que eu casei com ele e tal. E ela começa a deixar de ser convidada para ir em casamento da família dela, porque ela tem um marido negro e os filhos são negros. Ela começa a ter uma experiência de vida muito fora do que ela tinha tido até ali, que é o medo do filho voltar morto, que é o medo. Ela começa a pensar que ela tem que educar aqueles filhos para eles se defenderem, né? E aí, esses 3 filhos dela. O pai é um pai que, né, não fala muito do assunto, ele também é um pai que não quer se ver, porque feriria a masculinidade dele, falar eu que trouxe o problema da raça para casa. Então tem um acordo naquela família, que é o seguinte, a gente não fala com o pai, que é o homem negro, de racismo, porque ele é o provedor dessa família, e isso tiraria esse homem deste lugar de masculinidade, porque a masculinidade negra não é essa mesma que é branca. Ela é uma masculinidade que não tem o falo, no sentido de que ela não tem o poder que tem a masculinidade branca, né? Então, assim, falar de racismo seria retirar ele desse lugar. Esses filhos começam, na entrevista, a cuidar desse pai. E aí eu tenho que fazer uma nova entrevista com a família sem o pai. E aí, esses 3 filhos, que são pessoas negras, que é bem isso, que começam a se reconhecer como negros, né, e positivam a identidade, todos eles casaram com negros, são do hip hop, são tal, e eles tiveram essa consciência racial deles como negros através dessa mãe, que é uma mãe branca, que eles voltavam da escola chorando, olha, eu sofri porque me chamaram que meu nariz é largo, e a mãe era aquela mãe que respondia, teu nariz é lindo, você é linda, não deixa isso acontecer. Essa é uma família, por que terminar com isso, né, aqui na entrevista? Porque dá uma esperança, porque todas as outras são famílias em que o branco da família é racista, né, mesmo estando com as pessoas negras, e essa não, é uma pessoa que conseguiu se rever, se reconstruir, e foi educada pelos filhos. Os filhos, tendo a identidade racial, educaram essa mãe branca, eles letraram ela racialmente, que eu uso o conceito de letramento racial, né, eles letraram essa mulher, né, então não dá para dizer que é assim, uma família negra vai dar a identidade positivada, porque se ela tiver com o ideal do embranquecimento, e não é culpa dela, é uma ideologia de país, ela também pode trazer violências para o filho. Mas uma pessoa, o que importa é que tenham consciência racial, consciência do racismo, e que a raça seja positivada, né, de uma forma, né, outra dentro dessa família. Lia Schuckmann, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no canal do Conde, concedendo essa entrevista generosa. O pessoal está curtindo muito, muita gente fazendo comentários super bacanas aqui no chat, depois você vai ter acesso a isso, eventualmente você vai poder ter a oportunidade de responder para eles, e isso vai virar uma matéria, a gente vai desdobrar essa conversa com você, porque é sempre realmente muito emocionante saber do seu trabalho inspira muito, eu recomendo as pessoas que estão assistindo aqui essa entrevista a adquirirem os seus livros, quer dizer, uma experiência muito importante. Deixa eu só dar um recado, a tese, ela tá de graça para todo mundo, e é igual o livro, Entre o Cardido Branco e Branquíssimo, é só na página da USP, não precisam comprar. É só entrar na biblioteca pública da USP, né? Isso. Perfeitamente, então recomendo a todos vocês, mas se quiserem comprar também, vai estar nas melhores livrarias, acho que vai ser relançado de novo, né, Lia? Então, assim, quero muito agradecer a presença de todos que acompanharam aqui essa entrevista. Hoje a gente vai ter uma rodada maratona de entrevistas, 5 horas eu vou estar com o Paulo Moreira Leite, às 6 horas da tarde com o Leandro Fortes, e às 20 horas teremos a live do Conde. Lia,
Muito obrigado, você inspira demais. Vamos fazer novas conversas sobre isso. Sinta-se à vontade, aqui o espaço está sempre aberto para você. E eu quero te saudar mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa que você é. Querida Lia. Obrigada, super agradeço, Gustavo, pela oportunidade. É sempre bom conversar com você. E também, quem quiser perguntar qualquer coisa, pode entrar na minha página, no Facebook. Estamos aí. É isso. Um abraço para Beijo todo para mundo. você e até a próxima. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.